Meu maior intuito, minha maior vontade, meu maior desejo é mudar o olhar de vocês, fazer com que vocês se sintam mais à vontade com o filho de vocês e transformar o coração de vocês como acabei transformando o meu por causa dos meus filhos adolescentes e Vanessa a mesma coisa. Na verdade, a gente acaba tendo esse grande desafio, né? Quando os nossos filhos se tornam adolescentes, a gente perde aquele falso controle, né? Que a gente tinha sobre quando eram crianças e a gente começa a ver um monte de alteração e sem saber muito o que está acontecendo, acaba ficando desconectado dos nossos filhos. Então, nós vamos começar essa mentoria primeiro definindo, né, a adolescência. Então, o que, que é o adolescer? O que, que é essa fase tão enigmática, tão desconhecida, tão pouco estudada? A gente começou a estudar mais o cérebro do adolescente nos últimos 10, 15 anos. Até então, a neurociência estudava muito o cérebro do recém-nascido e da criança. Então, a partir de agora, nesses próximos 2 meses, a gente vai estar conhecendo o que há de mais novo, a gente vai estar estudando para poder criar os nossos filhos da melhor forma e para poder também guiar os nossos pacientes ou os nossos alunos com muito respeito, dignidade, né? A primeira coisa é explicar que a adolescência é a fase entre a infância e a vida adulta. Então, é definida hoje como a idade entre 10 e 20 anos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Organização Mundial de Saúde, e pela neurociência definida como a fase entre os 10 e os 25 anos, né? Então, a gente tem nessa fase alterações psíquicas, mentais, físicas, também hormonais, né? Mas a causa de tudo, né? A causa de toda alteração psíquica do adolescente, a explicação não é hormonal. A gente vai estar vendo aí que a explicação é muito mais dessa reorganização cerebral do que das alterações hormonais. A primeira coisa aí nessa nossa caminhada é desmistificar a adolescência, né? Uma fase tão linda, de alta potência criativa, de alta potência emocional, né? De alta potência de aprendizagem. Então, os adolescentes estão com o cérebro realmente em transformação, em reorganização. O cérebro do adolescente ele é muito neuroplástico, tá? Então, a gente tem uma visão muito limitada e rasa e muito desrespeitosa dessa fase tão especial e tão linda. E é o nosso olhar, o nosso reolhar para essa fase é que pode transformar aqueles adolescentes que convivem com a gente, tá? Desmistificar essa imagem que só te distancia de quem ele realmente é. Seu filho não precisa superar ou sobreviver à adolescência. Na realidade, tudo que a adolescência traz pode guiá-lo por uma vida plena de sentido. E é isso que eu quero aqui todos os dias estar falando com vocês, né? O que, que acontece nessa fase? Quais são as mudanças reais? Quais são as características que todo adolescente tem? O meu adolescente, o seu adolescente e todos os adolescentes que conhecemos, né? Eles precisam ser compreendidos, eles precisam ser guiados, eles precisam ser direcionados, mas eles precisam muito também de ter liberdade para ser quem são, né? Liberdade para buscar a identidade deles. É uma fase de busca por identidade. Então é uma fase que naturalmente eles se afastam dos pais para ir em busca dos pares, para ir em busca de pessoas que mostrem para eles outras realidades, né? Então, muitas vezes o seu adolescente, o meu adolescente vai contra aquilo que a gente fala, não para poder pirraçar, isso é um mito, né? Ele vai para poder se encontrar, para poder buscar. Ele vai para o quarto e fica trancado no quarto e fica, às vezes, introspectivo e calado, porque ele está em busca de uma identidade, ele está em busca dele mesmo. Então, ele passa por esses momentos reflexivos. Então, ele passa por alguns momentos de tristeza, alguns momentos de euforia. No cérebro dele está acontecendo várias mudanças bioquímicas, os hormônios começam a ocupar ali o sistema límbico
Eu vou estar falando depois em outro áudio sobre o cérebro especificamente, mas esse sistema límbico que é responsável pelas nossas reações mais primitivas, né? Então os adolescentes têm aquela necessidade de muita dopamina para se sentirem vivos, para terem prazer, né? Então é uma fase que eles não pensam muito nas consequências por causa de um cérebro ainda imaturo, então eles realmente correm mais riscos. E a gente sabe com os estudos que esses adolescentes vão passar por uma fase de experimentação, mas que se ele tiver conectado com os pais, se ele tiver acolhido na sua casa, se ele tiver realmente um ambiente seguro em casa, ele corre menos riscos. Ele sai para buscar sua identidade, mas volta. E ele sabe que aquele ambiente é um ambiente acolhedor. Eu quero acalmar o seu coração e te dizer que muitas dessas mudanças, né, essa coisa da busca por novidades, fazer coisas diferentes, esse aumento do desejo de gratificação no cérebro, né, que faz ele buscar sempre algo novo, isso é comum de todos os adolescentes, né, essa coisa do correr risco, essa necessidade da dopamina, né, e a gente lembrar que tem aquela coisa boa também, né, a intensidade emocional, a busca por justiça social, a vontade de mudar o mundo, né? Se a gente não tivesse a rebeldia dos adolescentes, o mundo nunca teria mudado, né? São os adolescentes que mudam o mundo. É a fase mais perigosa das nossas vidas, mas é a fase mais potente, né? De mais expansão, de muito aprendizado. A gente sabe que os adolescentes têm um cérebro que está ali apto à aprendizagem, né? Aprende coisas boas e coisas ruins, vai depender muito da gente, de como a gente direciona esses adolescentes, tá? Então, é isso, eu quero deixar para vocês essa coisa dos pontos positivos. Durante essa semana a gente vai estar falando de tudo, né? Das alterações do corpo e como essas alterações do corpo mexem com o adolescente, né? Quais os lutos que os adolescentes vivem, o luto do corpo infantil, o luto dos pais idealizados, o luto da pessoa que ele foi até então, né? E a procura por essa coisa nova, e por que o adolescente tem todos esses comportamentos de primeiro, às vezes, não querer tomar banho, de esconder o corpo, de se trancar no quarto, e depois ele vai em busca da vida, né? E quer sair todos os dias e quer tomar banho o tempo todo. Então tudo isso a gente vai entender durante essa semana, para depois buscar formas de estar conectado com os nossos filhos, de estar junto deles nesse processo. E eu tenho certeza que quando a gente busca conhecimento, como vocês estão buscando, essa tarefa árdua se torna muito, muito mais prazerosa, muito mais leve, muito mais suave. E quando ela passa, a gente tem a sensação maravilhosa de dever cumprido e de conexão com os nossos filhos, na verdade, da criação de uma relação cheia de significado, de uma relação que vai durar para sempre, porque é uma relação baseada em confiança, em respeito mútuo. Um bom dia para vocês e até amanhã.